Que Deus abençoe o seu dia. Hoje nós vamos fazer um mergulho profundo numa ideia que pode de verdade reorganizar a nossa jornada de fé. A fonte que a gente tem em mãos é um capítulo do livro de Samuel Whitefield, o de número 16, com um título bem direto. O discipulado começa com a contemplação. E a nossa missão aqui é investigar essa premissa. E se o caminho para ser um discípulo não começasse com uma lista de tarefas, sabe, com regras e ações, mas com algo anterior e muito mais fundamental, o ato de parar, olhar e realmente contemplar a pessoa de Jesus. Vamos explorar isso a fundo. A ideia central que o autor nos apresenta é essa inversão de prioridades. Geralmente, quando a gente pensa em discipulado, a nossa mente vai direto para o fazer. Sim, pro ativismo. Exato. Ler a Bíblia, orar, ir à igreja, servir, são todas coisas ótimas, claro. Mas o Whitefield propõe que o verdadeiro ponto de partida é o ver. Confesso que, de início, isso sou um pouco passivo. Como é que o simples ato de ver pode ser um motor de uma transformação tão profunda? É uma ótima pergunta, porque vai contra o nosso instinto de produtividade, né? O fascinante na abordagem dele é a base teológica que ele constrói para essa ideia. Ele argumenta que o objetivo final do discipulado é nos transformar à imagem de Deus. E para que isso aconteça, a lógica é que precisamos primeiro contemplar a Deus. Faz sentido. Não dá para se tornar parecido com alguém que você não observa atentamente. A questão é como contemplar um Deus que é invisível. Exato. Esse é o desafio. E é aí que ele recorre a textos como 2 Coríntios 4 e Colossenses 1, que são muito claros. Eles afirmam que a revelação mais completa e visível de Deus está na pessoa de Jesus. A imagem do Deus invisível. Exatamente essa frase. A lógica que o Whitefield nos apresenta é assim, irrefutável. Se queremos contemplar a Deus para sermos transformados por Ele, precisamos nos tornar, e eu adoro essa expressão que ele usa, estudantes da beleza de Jesus. É uma expressão muito forte. É uma mudança radical de paradigma. A gente sai da mentalidade de o que eu preciso fazer hoje, para quem eu preciso observar hoje. A atividade dá lugar à atenção. Estudantes da beleza de Jesus. Nossa, essa frase me leva direto a um dos pontos mais impactantes do capítulo, que é o exemplo do apóstolo Paulo. O autor nos lembra daquela declaração quase radical de Paulo em 1 Coríntios, né? Pois decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este o crucificado. Lendo isso, a gente pensa, calma aí, Paulo, nada mesmo? E todo o resto? Parece um foco tão extremo que beira o simplismo. Beira o simplismo para a nossa mentalidade que valoriza a amplitude do conhecimento. Mas o que o Whitefield argumenta é que essa não foi uma decisão passiva. Não foi uma limitação intelectual de Paulo. Foi uma escolha deliberada, uma disciplina estratégica que definiu todo o ministério dele. Ele não estava dizendo que outros conhecimentos eram inúteis, mas que todos os outros conhecimentos só faziam sentido quando vistos através das lentes de Jesus Cristo e este crucificado. Entendi. Então não é uma exclusão, é uma centralização. Tudo passa por esse filtro. Perfeito, é isso. E aqui vem a conexão que o autor faz que é brilhante. Ele nos desafia a ver a crucificação não apenas como um evento de expiação pelos pecados. O que, claro, é fundamental. Sim, claro, mas como a principal revelação de quem Deus é. Ele usa a imagem de que na cruz Deus foi totalmente exposto. Toda a glória foi despida, toda a majestade foi deixada de lado, para que a gente pudesse ver o caráter de Deus na sua forma mais pura e vulnerável. É uma mudança de perspectiva muito, muito forte. A gente costuma ver a cruz como um evento, uma transação, mas pensar nela como um raio-x do caráter de Deus, isso muda tudo. Exatamente esse o ponto do Whitefield. Ele diria que qualquer atributo de Deus que não seja visto através da lente da cruz corre o risco de ser distorcido. Uau! E isso nos leva à crítica que ele faz aos nossos métodos de discipulado. Ele lança perguntas bem diretas como: você fez da pessoa de Jesus seu foco principal na sua busca por Deus?
Ele argumenta que muitos dos nossos programas de discipulado, com as melhores intenções, são projetados para produzir bom comportamento. Ensinam regras, princípios, disciplinas. Mas sem o centro, que seria a contemplação. Isso. Esperam que as pessoas se tornem como Jesus, sem que a contemplação de Jesus seja o centro do processo. E o resultado disso é o quê? Pessoas que agem certo, mas pelo motivo errado. Ou que simplesmente não conseguem sustentar a mudança. A crítica dele é que esse método pode até produzir pessoas moralmente corretas, mas não pode produzir discípulos de verdade. Porque a transformação na imagem de Deus só acontece pela contemplação dele. E essa contemplação acontece na pessoa de Jesus. Sem esse foco quase obsessivo de Paulo, o processo todo já começa falho. Sabe, essa ideia de focar em Jesus parece muito direta, mas lendo o material, eu me deparei com algo que parece uma contradição. Assim, gritante. O autor nos chama de estudantes da beleza de Jesus, mas logo em seguida ele mesmo cita Isaías 53, dizendo que o Messias não tinha beleza nem majestade para nos atrair. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Exato. Como a gente concilia essas duas ideias? Parece que o argumento se choca com a própria escritura que ele usa. E essa tensão é o coração do argumento dele sobre a beleza. É um ponto crucial. O que o autor faz é nos forçar a questionar a nossa própria definição de belo. A beleza que Isaías diz que Jesus não tinha é a beleza humana, estética, aquela que atrai segundo os padrões do mundo, sabe? Poder, status, aparência física. Entendi. Então, quando o Whitefield fala da beleza de Jesus, ele está falando de outra categoria de beleza. Exatamente. Ele está falando de uma beleza divina. Uma beleza que não é percebida pelos olhos, mas pelo espírito. É a beleza do caráter, da santidade, do sacrifício, da verdade. O problema, segundo o autor, é que os nossos corações estão tão calibrados pelos padrões de beleza do mundo que não conseguem reconhecer essa beleza divina naturalmente. Nossos olhos do coração estão cegos para ela. Perfeito. É por isso que ele argumenta que a contemplação de Jesus não é um exercício puramente intelectual. Requer uma obra do Espírito Santo para abrir nossos olhos, para transformar nosso próprio senso do que é belo. Contemplar Jesus, então, reeduca nossos afetos. Exato. Isso faz muito sentido. E o perigo de não entender essa distinção, como o autor aponta, é gigantesco. Porque se a gente não busca essa beleza divina, a gente acaba fabricando um Jesus. Isso. O exemplo que ele dá é forte. A imagem ocidental de um Jesus branco, de olhos azuis, é uma imagem que não tem base histórica nenhuma, mas reflete o que a cultura dominante considerava belo. E esse é só o exemplo mais óbvio. O problema vai muito além da imagem física. A gente faz a mesma coisa com o caráter e as promessas dele. Quando a nossa cultura valoriza o sucesso material, a prosperidade, aí surge um Jesus que é um guru de autoajuda, um coach espiritual. Um coach cuja principal função é nos ajudar a alcançar os nossos sonhos. Exato. Ele se torna um meio para nossa felicidade em vez de ser o fim em si mesmo. O texto sugere que quando as nossas definições de sucesso e beleza se parecem demais com as da cultura ao nosso redor, é um sinal de alerta, né? Um alerta vermelho. É um sinal de que provavelmente não estamos contemplando o Jesus verdadeiro das Escrituras. A gente acaba esperando coisas que Jesus nunca prometeu. Certo. Então, se Jesus fabricado que promete sucesso mundano é um beco sem saída, para onde a gente deve olhar? Qual é o retrato completo que o autor nos incentiva a contemplar? O argumento do Whitefield é que a gente precisa do retrato completo, não da versão censurada. E uma das partes mais importantes que a gente frequentemente edita é a de Jesus como rei e, consequentemente, como juiz. Ah, sim. A beleza divina de Jesus, segundo o texto, inclui a sua santidade, a sua justiça e os seus julgamentos. Essa é uma parte inseparável de quem ele é. É verdade. A gente fala muito do Jesus Salvador, do Jesus amigo, mas o Jesus juiz... Isso soa duro, quase incompatível com a imagem do amor. E o autor nos confronta com as Escrituras para mostrar que essa não é uma ideia secundária. Ele cita Atos 10, quando Pedro está pregando, e resume a mensagem que recebeu.
pregar que Jesus foi designado por Deus como o juiz dos vivos e dos mortos. Estava no centro da pregação deles. No centro. Paulo, em Atenas, no Areópago, diz a mesma coisa. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. A ênfase deles era diferente da nossa. Ou seja, o que a gente diz sobre Jesus hoje não está necessariamente errado, mas está perigosamente incompleto. É uma analogia perfeita. É como descrever um leão falando só que ele é fofinho e tem uma bela juba, mas omitindo que ele é um predador com garras e dentes afiados. E isso é crucial. Focamos na misericórdia e na graça, o que é maravilhoso, mas deixamos de lado sua majestade como rei e sua autoridade como juiz. E segundo o autor, para sermos discipulados à sua imagem, não podemos escolher só as partes que gostamos. Diante de tudo isso, o capítulo termina com um chamado muito prático. Não é para fazer mais coisas, mas, de forma coerente, para contemplar melhor. Sim, é como se ele dissesse, ok, a teoria é essa. Agora, aqui está como você pode começar a praticar. Ele nos convida a sermos um povo cativado pela beleza do humano divino. E para nos ajudar, ele lista várias facetas de Jesus para um estudo focado, o que eu acho uma ferramenta incrível. Não é uma lista para ser cumprida de uma vez, mas um guia para uma vida inteira de contemplação. Vamos passar por essa lista porque ela é muito rica. A primeira faceta é contemplar a divindade de Jesus. O que, na prática, significa isso? Significa ler os evangelhos procurando ativamente por momentos em que a divindade dele transparece. Quando ele perdoa pecados e os fariseus reagem, sabe? Só Deus pode fazer isso. Ou quando ele acalma a tempestade. É parar nesses momentos e meditar. O que isso me revela sobre quem ele realmente é? É deixar o espanto e a adoração crescerem. O segundo ponto é a sua humanidade. Ele é o humano perfeito. Exato. Não é só sobre ele ter tido fome e sede. É sobre ver nele o que a humanidade foi criada para ser. Sua compaixão, sua coragem. Ele nos mostra como é ser verdadeiramente humano. Depois o sofrimento. Como a gente já falou, a cruz como a mais alta revelação de Deus. Sim. E o autor até menciona que ele governa no céu como o cordeiro que foi morto, mantendo suas cicatrizes para sempre. Elas são parte da identidade glorificada dele. A lista continua com imagens muito relacionais. Jesus como o noivo, que fala de intimidade, aliança, e Jesus como o Salvador. Que é talvez a faceta mais conhecida, mas que o autor nos lembra de nunca banalizar, né? Seu próprio nome, Yeshua, significa salvação. E aí ele volta para os aspectos que talvez mais negligenciamos. Jesus como o rei e Jesus como o juiz. Isso. Aspectos que, como vimos, ele mesmo se atribuiu várias vezes nos evangelhos. E, por fim, a lista nos chama para dois olhares mais amplos. Contemplar Jesus em sua segunda vinda. E aqui tem aquela observação fascinante de que Apocalipse não significa desastre, mas revelação. O desvelar é o momento em que Jesus será plenamente revelado a todos. E, por último, contemplar Jesus na história de Israel, entendendo que ele é o cumprimento de uma longa história de promessas. O convite final, então, é esse. Torne-se um estudante intencional de cada uma dessas facetas. Exato. Escolha uma, mergulhe nela por um tempo, leia as escrituras com essa lente, ore sobre isso. É um trabalho artesanal e para a vida toda. Fica muito claro, então, o ponto central do autor. O discipulado genuíno, que transforma, começa com a contemplação. E essa contemplação, para não ser distorcida, precisa de um olhar profundo, honesto e completo para a pessoa de Jesus. A reflexão que fica deste material é um desafio direto para a gente reavaliar nosso foco. Estamos realmente buscando Jesus completo das Escrituras, com toda a sua complexidade? Ou estamos mais afeiçoados a uma versão editada, mais palatável para o nosso conforto? E um pensamento para levar conosco, a fonte menciona que a segunda vinda é o desvelar de Jesus. Isso sugere que, por mais que a gente estude, ainda há aspectos sobre ele que não conhecemos plenamente. Que permanecem velados. Exatamente. Então a questão é,
que aspectos da natureza de Jesus talvez ainda estejam velados para nós hoje, e como a consciência dessa nossa visão parcial impacta a forma como vivemos o nosso discipulado agora. Isso nos convida à humildade e à busca constante. Este é um tema muito profundo e a boa notícia é que vamos continuar a explorá-lo em nosso próximo encontro, usando mais trechos deste mesmo livro de Samuel Whitefield. Que Deus abençoe todos os ouvintes.